Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos imaginar uma casa simples no sul dos Estados Unidos, no final do século XIX. E uma menina pequena que brinca, que corre de um lado para o outro, que vai tocando nos objetos, que vai tentando comunicar-se com alguns gestos impacientes, mas quando a gente presta um pouco mais atenção, a gente repara que tem alguma coisa estranha, porque ela não responde quando chamam, ela não se volta quando alguém entra, e quando ela tenta falar, ela só consegue soltar uns sons meio estranhos assim. E essa menina chama Helen Keller, acho que algumas de vocês sabem quem é. Ela, quando tinha apenas 19 meses, ela teve uma doença, não sei se é uma escarlatina ou meningite, não sei, e deixou ela completamente cega e surda. E é impressionante a gente imaginar o que isso significa, porque uma criança aprende o mundo ouvindo, vendo, você aprende as palavras ouvindo os pais, imita os gestos que vê nos outros, aprende o significado das coisas pela linguagem, e a linguagem é um desafio, alguém que não vê e não ouve. Mas ela também, e quem conhece sabe porque eu estou citando, é um exemplo de superação. Com a ajuda de uma professora, ela começou por aprender palavras, depois frases, ideias, e depois se tornou uma escritora, uma conferencista, e uma das figuras mais impressionantes do ponto de vista de superação. E eu contei toda essa história porque tem uma coisa que ela dizia, que eu acho que é muito interessante. Ela dizia assim: muitas vezes tenho pensado como seria bom se cada ser humano fosse atingido pela cegueira durante alguns dias somente. E ela dizia isso não de uma maneira amarga, só para vocês verem como é duro. Não, não. Ela dizia porque pensava que isso seria um convite a agradecer a maravilha de poder ver, que a gente está acostumado. E ao mesmo tempo, quase que de maneira reflexa, ela imaginava o que faria se ela recebesse a visão por 3 dias. O que ela queria ver? Ela queria ver o rosto das pessoas, o nascer de um dia, a natureza. E me pareceu que essa ideia forte, positiva, ela pode nos servir para a gente entrar na cena do Evangelho no próximo domingo, o 4º domingo da Quaresma, em que a Igreja vai nos apresentar um capítulo do Evangelho de São João. E nesse capítulo aparece a cura de um cego de nascimento. Um cego de nascimento que é curado por Nosso Senhor. E a cena se dá num sábado, nas imediações do Templo de Jerusalém, e esse cego era um pobre mendigo, pedia esmola. E por que é interessante? Porque, de alguma maneira, todos nós nos sentimos, ou podemos nos sentir um pouco cegos, e a gente pode se identificar com aquele homem que é curado. São José Maria, vocês sabem, ele, durante uma temporada inicial, no início da sua vocação, enquanto ainda não sabia o que Deus esperava dele, dizia muitas vezes: Senhor, que eu vejo. E a gente pode começar a nossa meditação dizendo ao Senhor que está aqui no sacrário:
Senhor, eu quero prestar atenção nesse evangelho e já peço de antemão, Senhor, que eu veja, que eu seja curado dessa dificuldade que eu tenho às vezes de ver as coisas. E o relato, o primeiro versículo do capítulo 9 de São João, começa assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aquele homem não tinha luz. E como devia ser dura a vida dele, como é dura também a vida de quem não tem fé. Quem não tem fé é alguém que é cego da alma. Às vezes pode parecer que quem não tem fé é mais ou menos como uma pessoa que um determinado aspecto assim da vida ela não tem interesse, ele não tem interesse. Então, eu não tenho fé. Quer dizer, quem não tem fé não é que vê mais, vê menos. Não é que é mais realista, é menos realista. Ou então, como dizia São José Maria, passar pela vida como por um túnel. O fato é que quando Jesus e os discípulos veem aquele homem, aquele pobre homem, surge uma dúvida. Perguntaram aos seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? Porque os judeus, eles sempre associavam as doenças com os pecados. E Jesus, que vai curar esse homem daqui a pouco, já faz um esclarecimento importante. Fala, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem as obras de Deus. Ou seja, aqui vai acontecer uma coisa muito grande, está dizendo. Vocês vão ver uma obra de Deus, eu vou curar esse pobre homem. E Jesus cura de uma maneira diferente. Outras vezes ele curava diretamente. Aqui, ele primeiro faz um pouco com saliva, faz um pouco de barro, o pó do chão, e passou no olho daquele cego. Então imagina, ele ficou com o olho, aqueles olhos que não tinham vida, ficou com o olho coberto de lama. E disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ou seja, ele foi lá, se lavou. E ao mesmo tempo que limpava, ele recuperava, na verdade, começava a ver, ele era cego de nascimento. São José Maria gostava de mostrar o exemplo de firmeza desse homem. Aquele homem, ele põe em prática o que Jesus Cristo pede que ele faça. E a gente já pode pensar um pouquinho, será que eu coloco em prática essas coisas pequenas, que não era difícil, não é que tinha que fazer uma coisa muito difícil, fazer uma peregrinação, não. Era ir até uma fonte, que era lá perto, não sei a exata distância, mas seria caminhar um pouco, lavar-se, lavar o rosto e voltar com vida. Será que a gente coloca em prática essas coisas que às vezes são pequenas, mas que fariam toda a diferença? Por exemplo, a gente tem fé naquilo que a gente lê no Evangelho, fé na doutrina, fé nos bons conselhos que a gente recebe. Porque esse cego, ele vai ser para nós um modelo, porque mesmo antes de enxergar, parece que ele já tem luz, uma luz interior, uma luz que faz com que ele se coloque em movimento. E aqui me parece que a dinâmica desta passagem, depois vocês vão ouvir, na verdade é um capítulo inteiro do Evangelho de São João. Vocês vão perceber que há um grande contraste entre a fé desse homem que não via, que passa a enxergar, e a obstinação dos judeus, que Jesus inclusive vai dizer que se compara a uma cegueira, porque eles vão ficando cada vez mais cegos, mais fechados, aqueles adversários de Jesus Cristo, por uma série de coisas, porque afinal de contas eles não admitem que se faça um milagre num dia de sábado. E por isso todo o capítulo gira em torno disso. Logo depois que ele é curado, já começa a surpresa. Dizem assim: não é este o mesmo que sentava para mendigar? Uns diziam: é ele. Outros: não é, mas se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Interessante, as pessoas não queriam admitir que era o que tinham visto tantas vezes. Agora, ele mesmo dizia: sou eu, sou eu. Esse homem, ele é um personagem muito simpático, porque ele vai
avançando no itinerário da fé. É como se esse cego, que de alguma maneira cada um de nós pode se ver nesse cego, ele vai avançando, ele vai crescendo na fé. E os judeus, como eu dizia, vão se cristalizando nos preconceitos, na inveja. O grande motivo pelo qual eles eram adversários de Jesus Cristo é pela inveja. Então, Jesus Cristo faz uma coisa que maravilha a todos. Então, eles têm que desqualificar aquilo. Dizem o quê? Ele não pode ser de Deus, porque afinal de contas não se faz um milagre num dia de sábado. O dia de sábado era sagrado para os judeus, não se trabalhava, não se fazia nada. E esse homem é muito claro. Fala, sou eu. E quando eu pergunto para ele, mas quem te curou? Fala, o homem que se chama Jesus fez lodo, me disse para ir na fonte de Siloé, lá no tanque de Siloé, eu fui, lavei e estou vendo. E insistem com ele, mas quem que é ele? O que ele faz? Então, quando os fariseus chamam ele falam, bom, é um profeta. E vão tentando desqualificar, vão tentando, de alguma maneira, fazer com que aquele homem caia em contradição, mas fala, sou eu fui curado. É a simplicidade de quem vê, de quem começa a ver todas as coisas. E o fato é que, já no final do capítulo, no final do que nós vamos ouvir no domingo, ele vai ser humilhado, vai ser expulso da sinagoga, que era onde os judeus se reuniam, e vai encontrar Jesus. E quando encontra Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Crês tu no Filho do Homem? Ou seja, o Filho do Homem é Jesus. Fala, creio, Senhor. E o adorou. É uma cena forte. Creio, Senhor. Ele vem desde a cegueira até esse encontro com Cristo. É como se, nesse capítulo, nesse pouco tempo, quanto durou isso? Algumas horas, ele vai desde a escuridão até a visão de Deus, que é o que a gente quer fazer, não é verdade? Quer dizer, quando a gente for ao céu, a gente vai poder ver a Deus. A grande aspiração da nossa vida é essa chamada visão beatífica. Beatífica é visão feliz, a visão que vai encher o nosso coração de alegria, de sentido. Então, esse homem vai na direção correta e os fariseus vão no sentido oposto. E é o que Jesus Cristo vai dizer. Eu vim a esse mundo para que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Claro que Jesus não se compraz com isso, nem está dizendo que vai fazer as pessoas ficarem cegas. Mas esses homens, eles se agarram aos seus preconceitos. O primeiro é aquilo que eu dizia para vocês. Quer dizer, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Não se pode fazer um milagre no dia de sábado. Chegam a duvidar que aquele homem era cego mesmo. Então o que eles fazem? Vão chamar os pais. Vão chamar os pais e perguntar se ele era cego. E pressionam os pais. E foi uma situação tão constrangedora que os pais têm medo. Porque já sabiam que eles estavam dispostos a perseguir quem falasse que Jesus é o Cristo. Então eles falam, olha, ele é grande, perguntem para ele, nasceu cego, isso nós sabemos. E o cego sempre respondendo com simplicidade, falou, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. A simplicidade diante da complicação do orgulho. Você já parou para perceber que é assim mesmo, que o orgulho é complicado? O amor próprio é complicado. E nós podemos também ficar cegos pelo orgulho, cegos pela inveja. A inveja cega. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica cego. E não vê mesmo. Não vê. Uma vez eu vi uma estatística, que eu não me lembro os números exatos, mas alguma coisa do tipo. 90% das pessoas, quando jogam tênis, não sei se você joga tênis, são sinceras quando dizem dentro ou fora. Porque, claro, bateu dentro ou bateu fora. Se o adversário jogou fora, é ponto da gente. 90% das pessoas são sinceras, ou seja, deve ter uns 10% que rouba, e fala que foi dentro quando era fora, foi fora quando era dentro. Mas, dizia assim,
Mas sempre que a gente erra a nosso favor. 100% das vezes que a gente diz que é dentro quando foi fora, ou fora quando foi dentro, é aquilo que mais nos interessava. Que fosse dentro ou que fosse fora. Acho que dá para entender. A inveja, no caso aí a competição, faz que a gente às vezes veja o que quer ver. Os fariseus, eles vão ficando cegos e vão ficando irritados. E ficam, sobretudo, irritados com a simplicidade desse homem, que diz: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, vão tentar, numa última investida, dizer para ele: esse homem não pode ser de Deus, não se faz milagre no sábado. Ele fala: eu não sei se é de Deus, mas a gente sabe que Deus não ouve aqueles que são pecadores. E nunca, jamais se ouviu dizer que alguém desse a luz a um cego. Então esse homem é de Deus. Então eles ficam furiosos. E daí revivem aquela visão, falam: você nasceu todo no pecado e vem nos ensinar, vai embora. Expulsam ele da sinagoga. Ser expulso da sinagoga era muito forte. Ser expulso da sinagoga era uma espécie de ostracismo, ficar fora da vida dos outros judeus. Mas esse homem, ele vai sendo muito sincero. Você vê que ele não tenta agradar, ele fala a verdade. Eu era cego e agora vejo. É só isso. É interessante pensar que muitas vezes o mesmo fato pode ter mais de uma interpretação. Falava aí do tênis, da linha, do dentro, do fora. Mas não é só isso. Diante de uma situação, a gente pode ver as coisas com fé ou sem fé. Uma circunstância pode aproximar uma pessoa de Deus ou pode afastar. A mesma circunstância, pensar por uma doença. Quer dizer, uma pessoa diante de um problema de saúde, seja um problema seu, seja um problema de um familiar, pode se revoltar. Às vezes se revolta. Por quê? Por que Deus permite que aconteça isso? E a gente sabe que na mesma situação, há quem se aproxime de Deus. E numa doença, felizmente muita gente funciona assim, começa a rezar mais, passa a ver a vida com mais profundidade, redescobre o valor da vida, redescobre o valor da família, redescobre a necessidade de agradecer aquilo que tem. Quer dizer, o fato é o mesmo. O que muda é o olhar da fé. E não se trata de uma lente para ver as coisas cor-de-rosa. Não, é ver a mesma realidade, mas como é? Como é mesmo? Aquele cego, ele vê mais que todos, porque ele diz: eu era cego, ele me deu a vida, me deu a luz. Não sei, outras circunstâncias da vida, uma injustiça. Tem uma coisa que nós somos muito zelosos é com as injustiças. Desde pequeno, não é verdade? Quando a gente é pequeno, uma injustiça, nossa, a gente fica doido. Sei lá, uma injustiça. De repente, na sala, alguém faz um negócio errado e põe a culpa na gente, a gente leva uma punição. Injustiça. Agora, vamos pensar, injustiça. A gente passa por situações assim. A gente pode ver como uma coisa insuportável e ficar uma pessoa amargurada, mas uma pessoa que passa, que sofre uma injustiça, fica uma pessoa amarga, amargurada. Ou então, tem uma pessoa, por exemplo, que passa por uma situação assim e cresce. Cresce em paciência, cresce em humildade. Tem exemplos impressionantes. Tem daquele preso político que ficou em Cuba mais de 20 anos, naqueles cárceres lá de Havana, e ele, quando foi solto, ele dizia: me tiraram o ar que eu respirava, me tiraram tudo que eu tinha, mas só não conseguiram tirar o meu sorriso. E diz que os que estavam lá, os carcereiros, eles ficavam desafiados. Como esse homem continua assim? Claro, é uma situação difícil, com certeza tinha uma graça de Deus muito especial para conseguir fazer isso. Agora, a mesma dificuldade pode destruir uma pessoa ou santificar uma outra pessoa. Uma dificuldade da família pode
ser um fracasso, pode fazer um fracassado, ou pode ser uma oportunidade de pedir perdão, de começar de novo. Há um exemplo muito bonito entre os apóstolos. Dois apóstolos deram um passo falso na paixão de Jesus. Pedro que negou, Judas que traiu, e diante do mesmo fato, Jesus foi traído e Jesus foi negado por aquele que era para ser a rocha, Pedro. Mas Pedro viu as coisas com fé. Falou, bom, eu errei, mas eu tenho um caminho de volta. Deus me espera. E Judas desespera. Judas tira a vida. Então a fé é uma luz e ela muda a forma de interpretar a realidade. Não é que a fé faz desaparecer os problemas. De repente a pessoa tem fé, segura na mão de Deus e vai. Não. Então, não dá. A gente precisa... É claro que a fé exige a nossa colaboração. Então, por exemplo, se você tem uma prova, não adianta você pensar assim, vou ter muita fé, vou rezar e seja o que Deus quiser. Espero que Deus queira que você leve uma bela uma nota ruim. É claro, tem que estudar, não tem dúvida. Mas há muitas situações, por exemplo, que a gente coloca da nossa parte todos os meios. A gente tem que dizer, bom, Deus sabe o que fez, Deus não me abandona. Se Ele permitiu, se Ele permite que isso aconteça na minha vida, Ele vai me dar uma graça. Eu não sei se você já ouviu falar do cardeal Newman, que agora é um santo canonizado, São John Henry Newman. E ele contava uma experiência que ele tinha tido quando ele era jovem, em inglês, e estava viajando de barco no Mediterrâneo. E havia um momento lá, eu não sei exatamente onde ele estava, que eles entraram numa região de neblina muito forte, porque não se via nada ao redor. E eles já estavam chegando no porto. E os passageiros ficaram inquietos. Por quê? Porque era perigoso. Inclusive foram perguntar para eles, para o capitão do navio, se não era melhor parar o navio. Por quê? Porque de repente batia num rochedo. Mas o capitão continuava navegando com tranquilidade. E uma das pessoas falou, mas o senhor consegue ver alguma coisa? A gente não consegue ver nada. E ele respondeu com simplicidade, assim, eu não vejo o porto, mas eu vejo o farol. E aquela pequena luz era suficiente para orientar o navio. Claro que ele sabia, conhecia aquele trajeto, mas ele não precisava ver o porto, ele precisava ver a luz, ele precisava ver o farol. E o Newman, o São John Henry Newman, o cardeal Newman, ele gostava de usar essa imagem para explicar a fé. Porque na nossa vida também haverá momentos em que a gente não sabe, não consegue ver o porto. A fé, ela não resolve todos os problemas, não faz com que os problemas desapareçam. Eu não sei como resolver esse problema, mas eu vejo o farol. E sei que se eu vou nessa direção, eu vou conseguir. Eu não sei como resolver esse problema. Pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema familiar, uma dificuldade. Não sei como resolver isso. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Talvez, na sua idade, muitas vezes, pode haver uma inquietação pelo futuro. A gente não vê o porto. E não precisa ver o porto, a gente precisa ver o farol. E a fé é como o farol na neblina. Não ilumina tudo. Não resolve todas as perguntas. Mas ilumina o suficiente para a gente dar o próximo passo, e outro, e chegar a porto. Quer dizer, aquele cego, ele impressiona tanto. Por quê? Não é porque ele já sabia tudo. Ele não sabia teologia, por exemplo. Não tinha estudos. Mas ele tem uma luz, e ele vai nessa direção. E ele faz todo esse trajeto. Ele vai da escuridão até o encontro com Cristo. E isso foi suficiente, ver essa luz, foi suficiente essa luz desse farol, digamos assim, para ele enfrentar toda a pressão dos fariseus que humilharam a ele, que tentaram
pegar ele numa contradição, a desconfiança das pessoas, a expulsão da sinagoga, que eu dizia para vocês que era uma coisa tão forte. E a fé, para ele, foi essa luz que ajudou a chegar ao porto. E não precisa ser uma grande luz, um farol, sempre uma luz poderosa, mas às vezes quanto mais escuridão há, uma luz muito pequenininha já é suficiente. Eu tinha um conhecido que ele gostava de fazer umas excursões em caverna. Confesso que eu nunca gostei. Mas o fato é que, e nunca tive essa experiência que eu vou relatar, mas eles tinham um grupo lá que faziam essas excursões e de fato dentro de uma caverna, não sei se você entrou numa caverna, eu já entrei numa caverna, é uma escuridão total. Se a gente apaga as lanternas, a gente não vê nada, mas não vê. A gente coloca a mão assim, a 5 centímetros, não vê, porque é escuridão total. E claro, você tem as lanternas, mas um grande desafio é ir e voltar, o caminho de volta. Então eles faziam uma coisa, que era, quando eram cavernas um pouco mais difíceis assim, eles levavam uma lampadinha, um LED. O LED é essa lampadinha pequenininha, vermelhinha, assim, que tem nos aparelhos, e que é uma lampadinha que tem 2 perninhas, assim. Então levavam um LED e uma pilha comum. E então deixavam aceso. Botavam lá. Então tinha uma lampadinha pequenininha. E ele contava que, claro, se a gente acendesse aqui, com a luz que nós temos aqui, um LED, não dá para ver. Agora, na escuridão total, aquilo era muito claro, era uma orientação muito poderosa. Na nossa vida é assim. A gente não precisa ver o porto, a gente precisa ver a luz, a gente precisa ver o farol, a gente precisa ver essa luz que nos ajuda a chegar ao porto. É isso ter fé. Então, por isso a gente pode pedir à Nossa Senhora, que é mestra de fé, que nos ajude a crescer nesse itinerário. Quando você ouvir a leitura do Evangelho do próximo domingo, pense que coisa bonita. A gente, em pouco tempo, vê a história de um homem. Por quê? Porque esse homem viu a Deus, viu Jesus Cristo. Ele, depois, Jesus Cristo morreu na cruz, já não pôde mais vê-lo, mas eu gosto de pensar que quando ele chegou no céu, esse homem, ele pôde ver a Deus novamente, pôde ver o rosto de Jesus Cristo. Um dia também nós poderemos ver o rosto de Jesus Cristo. E agora, antes de terminar, queria só fazer um aviso para vocês, porque eu recebi um convite de um amigo que é o Padre Clairton. O Padre Clairton eu conheço há muitos anos, na verdade até antes de chegar em Fortaleza, naqueles anos antes de 2012, quando a gente fazia aquelas viagens, algumas vezes eu celebrava a missa na Igreja do Rosário, que depende da Catedral, já tinha contato com o Padre Clairton, e que foi um bom amigo desde o primeiro momento. E ele me convidou, eu fiquei muito honrado com isso, para nesse ano celebrar a missa num dos dias da novena de São José. A festa de São José na próxima semana, dia 19. Então o dia que ele me convidou é o dia 16, a próxima segunda-feira, e começa às 6h30 da noite, 18h30. Então, ele me convidou como amigo, digamos assim, para eu convidar os amigos. Então, estou convidando vocês, e claro, os familiares, quem você quiser que vá. E é um exemplo bonito para nós, porque nós vamos olhar para um homem que foi mestre de fé. São José a gente pode olhar por vários ângulos, mas é alguém que caminhou a vida inteira sem ver, porque ele morre antes de que propriamente Cristo comece a fazer os milagres, por exemplo. Mas é um homem que tem essa orientação, que não se perde, e que é modelo para nós exatamente por isso. Então, quem sabe, bom, fica um convite aí para todos vocês, mas é uma forma boa de a gente preparar a festa de São José, uma festa tão importante, aqui celebrar com tanta alegria, porque é padroeiro,
Então vamos pedir a São José, a gente sempre termina nos dirigindo a Nossa Senhora, São José, dessa vez nos dirigindo a São José, para que de fato nós consigamos fazer isso, nós consigamos fazer esse itinerário e que, com a graça de poder ver que nós temos, um dia a gente possa chegar até o fim, chegar até essa visão de Jesus Cristo que aquele cego teve em poucas horas e que é um modelo para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.